Bom, o tema de hoje nós vamos falar sobre a incontinência urinária, tá? Então, o que é a incontinência urinária? Vamos rever alguns termos aqui, né? A fisioterapia na incontinência urinária é muito importante. Então, nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre a incontinência urinária e vem aumentando muito o número de pessoas com essa disfunção, com essa queixa, principalmente nos jovens. Então, antigamente a gente ouvia falar muito que a incontinência urinária é comum nos idosos. Ainda é, mas vem crescendo muito nos jovens, principalmente um tipo de incontinência urinária que é a de esforço, né? Pelos jovens aí, praticantes de crossfit, então que faz muito esforço. Então isso a literatura trouxe para nós, que aumentou muito o número de queixas de jovens com incontinência urinária também. Então é um dado que vem crescendo, é uma disfunção que tende a crescer cada vez mais e o fisioterapeuta é o primeiro profissional para atuar nessas disfunções. Então, primeiro, sempre numa incontinência urinária, incontinência fecal, o principal objetivo aqui, o principal tratamento é o conservador. E isso envolve o fisioterapeuta, né? Técnicas fisioterapêuticas para tratar essa incontinência urinária, tá bom? Então, o tema de hoje é sobre isso. Boa noite. Boa noite, gente. Tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho o que é, quais são os 3 tipos, por que é importante a gente saber diferenciar os tipos de incontinência? Porque para cada tipo vai ter algum tratamento mais específico. Então tem um tipo de incontinência que você não pode realizar uma certa técnica, porque ela gera menos efeito. Tem um outro tipo de incontinência que aí você já tem que focar em uma outra intervenção. Então é importante a gente saber diferenciar, até mesmo ali na hora da avaliação, e para você focar o seu tratamento, né? E oferecer tratamentos sempre atualizados. Então, esse é o nosso objetivo, né? Tratar os pacientes com técnicas atualizadas. O fisioterapeuta atualizado, ele tende a gerar mais destaque no mercado de trabalho, ele tende a ser mais valorizado, ele tende a poder cobrar mais, ter mais tempo. Então, ele vai ter mais tempo com seus familiares, vai poder cobrar mais, então ele vai poder trabalhar menos. Né? Então, é tudo à base da atualização, tá? Esse é o programa Bom Físio. Nós estamos no episódio de número 54. Só para dar uma introduzida, esse programa Bom Físio, eu discuto toda semana quais são as técnicas mais atualizadas, quais são as técnicas mais eficazes e menos eficazes para tratar uma certa patologia ou disfunção músculo-esquelética. E meu nome é Rayane, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em traumato-ortopedia e mestre em ciências da reabilitação e desempenho físico funcional pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Então vamos começar aqui, né? Vamos falar um pouquinho, discutir um pouquinho aí sobre a incontinência urinária. Então, a incontinência urinária é toda aquela perda de urina inconsciente. Então, toda aquela perdinha de urina, seja em gotículas, seja em jato, perdeu um pouco de urina de forma inconsciente, de forma involuntária, é classificado como uma incontinência urinária. E existem aí aquelas pessoas que perdem só algumas gotinhas, existem as pessoas que já perdem em jato. Então, quando vê já está em jato, ela perde muita urina. E tem aquelas que às vezes perdem aí um pouquinho a mais, fica no meio termo, não é nem tanto em jato, também não é nem aquelas gotinhas, mas está ali entre o meio termo da perca de urina, né? Perder essa urina involuntariamente. E a literatura traz para nós também que a incontinência urinária ela é mais frequente nas mulheres. Então, mais frequente no sexo feminino, então as mulheres tendem a desenvolver mais essa disfunção, tendem a ter mais a incontinência urinária. E estimam-se que a prevalência de incontinência urinária nas mulheres vai variar de 10% a 40%. Então, de 10% a 40% das mulheres vão apresentar alguma
vez na vida um episódio de incontinência urinária. E a incontinência urinária, ela pode ser gerada, né? Ela pode ser desenvolvida através da idade. Então, quando vai ficando mais velho, decorrente da idade, ou decorrente de algum esforço um esforço físico muito grande. Então, como estudos recentes vêm trazendo, que essas pessoas que fazem crossfit têm aumentado muito o número das pessoas que praticam esse esporte com a incontinência urinária. E aí vocês vão falar para mim, então a gente não deve fazer crossfit? Não, não é isso. A ideia não é não fazer crossfit, né? Crossfit é uma atividade de alto impacto, é uma atividade que tem muitos benefícios, gera um emagrecimento. A questão não é essa. A questão é, também além de fazer o crossfit, as pessoas também têm que começar a fortalecer o quê? A musculatura do assoalho pélvico, para conseguir segurar mais aí e não ter essa perda urinária quando vai fazer esse esforço de alto impacto, esse esforço muito grande, né? Que é nessas atividades aí. Então, outros fatores que interferem, né, na pessoa desenvolver uma incontinência urinária é a obesidade. Então, aquele aumento da massa muscular abdominal favorece a pessoa vir desenvolver uma incontinência urinária, doenças respiratórias crônicas, ou seja, aquelas pessoas que têm muita tosse. Então, são coisas que você vai fazendo ao longo do dia. Se ficar tossindo muito, você vai vir a desenvolver uma incontinência urinária. Então, está muito associado com pessoas que apresentam uma doença respiratória crônica, onde ela tosse muito, fazendo muito esforço nessa musculatura do assoalho pélvico, onde ela pode vir a desenvolver também uma incontinência urinária. Uso de medicamentos como diuréticos, a pessoa diabética, ela também tem uma predisposição maior a desenvolver. Doenças neurológicas como AVC, Parkinson, também leva a pessoa a vir a desenvolver essa incontinência, também é um fator. E o tabagismo. Então, o tabagismo, o uso, a nicotina, fazer o uso do cigarro também predispõe muito o indivíduo a vir a desenvolver a incontinência urinária, né? Então, principalmente nas mulheres, né? Como a gente já falou. E existem 4 tipos, né, principais aí de incontinência urinária, onde a gente pode são os mais comuns, né? Que é a incontinência urinária por esforço, que é aquela onde a pessoa vai fazer alguma atividade, vai agachar, vai pegar um peso e aí ela tem aquela perda de urina, ou se ela vai tossir, ou ela vai rir muito. Então, é quando você faz um esforço maior nessa região aqui do abdômen e aí gera mais pressão na musculatura do assoalho pélvico, gerando assim a perda da urina. Então, essa é a mais comum, né? A incontinência urinária por esforço. Também temos a incontinência urinária de urgência, né? Que é quando você dá aquela vontade de fazer xixi, você corre para fazer xixi, aquela vontade assim súbita. E às vezes você não consegue chegar muito no banheiro. Quando você chega, você já teve aqueles escapezinhos, você já não conseguiu fazer tudo no banheiro, ou começou um pouquinho antes e terminou ali no vaso. Então, essa também é muito comum, né? Que é a chamada incontinência urinária de urgência. Então, você tem aquela urgência, aquela necessidade de ir no banheiro e você não consegue chegar a tempo. Às vezes você faz no caminho, escapa tudo no caminho. Quando chega, você já fez tudo antes. Isso é muito comum nos idosos também. Eles relatarem, minha filha, eu fui tentar ir no banheiro, na hora que eu estava quase chegando, eu fiz antes. Então, é característico da incontinência urinária de urgência, tá? E a outra é a mista, ou seja, é um pouquinho da de esforço com um pouquinho da de urgência. Então, ela tem, a característica dela é ter um pouquinho das duas. Então, a pessoa, quando ela vai pegar um peso, ela tem aquela perda. E quando ela vai correr, dá aquela vontade de urinar e ela não consegue chegar no banheiro,
também ela tem os dois tipos. Ela tem esses dois tipos, ela apresenta uma incontinência urinária mista, tá? Que ela fica aí nos dois termos. Ela apresenta um pouquinho de cada uma, tá? E nós também temos aquela, é muito comum a gente chamar de enurese noturna. Então é quando a incontinência urinária ela ocorre somente durante o sono. Então quando você acaba de dormir, você está dormindo e tem essa perda, essa perda de urina, essa contração involuntária onde a bexiga esvazia, né? Isso é muito comum nas crianças e nos idosos. Então, os idosos também tendem a ter esse aumento aí dessa incontinência aí noturna. E as crianças também. Então, isso é comum nas crianças. As crianças, elas até é esperado que a criança faça o xixi na cama até uns 4 anos. Depois disso, já não é tão esperado. Para aquelas crianças que já não usam fralda mais, né? E se a partir disso, com 5, 6 anos, ela ainda tem perda de urina, provavelmente ela pode estar com essa incontinência, essa enurese noturna, tá bom? Outro termo também muito comum que a gente escuta muito falar é a síndrome da bexiga hiperativa. Então, o que é essa síndrome da bexiga hiperativa? O que caracteriza? Então, às vezes a gente... E também é outro diagnóstico, outra coisa que a gente pode diagnosticar no nosso paciente. Às vezes ele não apresenta a por esforço, ele não apresenta de urgência, mas ele ainda tem a perda de urina. Principalmente ali à noite. Então, a incontinência, a hiperatividade, a bexiga hiperativa, ela se caracteriza por você ter aquela vontade, aquela necessidade de urinar. Às vezes você sente que não fez tudo, sua bexiga ainda está cheia. Então, normalmente eles relatam isso. Eu tentei esvaziar, tentei fazer, mas eu sinto que não fiz tudo. Ainda tem um restinho aqui. E geralmente essa frequência de vontade de ir ao banheiro ocorre mais na parte da noite. Então, se ocorre mais na parte da noite, ele tem aquela sensação de que não fez todo o xixi, não completou tudo, ainda tem um restinho, a gente já começa a pensar nessa bexiga hiperativa. E para as bexigas hiperativas, nós indicamos muito a parte de hábitos alimentares, hábitos saudáveis. Então, os alimentos na bexiga hiperativa está muito relacionado. Principalmente ali com o consumo de bebida alcoólica, pode fazer o quê? Deixar essa bexiga mais hiperativa, pode irritar essa bexiga. Alimentos como de adoçar, o adoçante também deixa a bexiga mais hiperativa. Então, esses tipos de alimentos nós devemos evitar nos pacientes que apresentam a bexiga hiperativa. O café também deixa a bexiga mais hiperativa, deixa ela mais irritada. Frutas ácidas. Então, isso tudo são coisas que nós orientamos os nossos pacientes que apresentam a bexiga hiperativa. Isso, evitar o uso exagerado do café. A cafeína também deixa a bexiga mais irritada e aí isso aumenta o caso dele. Então, às vezes você está trabalhando com seu paciente, está fazendo todo o protocolo, realizando todos os exercícios que são eficazes e o seu paciente às vezes não melhora. Passa alguns dias, foi até uma mentoria que eu fiz ontem com uma aluna e aí ela estava relatando isso, que o paciente dela não melhorou, ela tem muito tempo, já vem tratando ele, já não sei quantas sessões. E foi uma das coisas que eu perguntei a ela, vamos começar a diagnosticar qual é o tipo de perda urinária que ele tem, de incontinência urinária, se é a mista, e de acordo com o relato que ela falou, ele parece apresentar a bexiga hiperativa. E na bexiga hiperativa, eu falei com ela, então tem que começar a prescrever isso aí para ele, esses hábitos alimentares, não consumir álcool, né? Evitar o consumo de álcool, evitar o consumo exagerado de café, frutas ácidas. Todos esses alimentos vão deixar a bexiga mais irritada e isso vai piorar o prognóstico do paciente, você não consegue gerar
um avanço muito grande com ele. Além disso, também tem o sobrepeso. Então, se o paciente está com sobrepeso, se o paciente apresenta obesidade, isso vai atrapalhar no seu tratamento com ele. Então, às vezes você está querendo gerar algum resultado com ele, está buscando gerar uma melhora e você não vê essa melhora. Então, às vezes está em algo que nós não conseguimos controlar. Então, a perda de peso é uma delas. E aí nós devemos fazer o quê? Encaminhar esse paciente para fazer um acompanhamento nutricional. Então, é importante ele fazer esse acompanhamento nutricional, perder peso, também para poder ter um prognóstico melhor com ele na melhora da incontinência urinária, né? Ele conseguir controlar mais essa urina. E aí existem dois tipos de bexiga hiperativa, né? A hiperatividade detrusora, neurogênica, aquela causada pelas doenças neurológicas mesmo. Então, é uma bexiga hiperativa após um AVC, após a diabetes, ou uma lesão medular, Alzheimer, Parkinson, isso tudo também pode gerar uma bexiga hiperativa, que aí nós chamamos de bexiga hiperativa detrusora neurogênica. E também tem a bexiga hiperativa detrusora idiopática, que aí a gente já vem causada por outros fatores, como idade, obesidade, né, o tabagismo, aí a gente já entra em outros fatores que nós já comentamos aqui no inicinho da live. Então, a avaliação fisioterapêutica, ela vai em cima desses detalhes. Nós precisamos identificar qual é o tipo de incontinência urinária que o nosso paciente apresenta, se ele apresenta uma bexiga hiperativa, se ele teve alguma doença aí anteriormente, se ele teve um AVC, se ele é diabético. Então, isso tudo nós temos que investigar na avaliação, porque é importante para a gente poder montar o nosso plano de tratamento mais focado no que nós queremos na transformação desse paciente, né? Para gerar os resultados que nós desejamos. Então, é preciso investigar esse tipo de bexiga, qual é a incontinência, o tipo de incontinência. Tem um relatório, chama diário miccional, não sei se vocês já ouviram falar. Então, é um diário onde ele vai acompanhar ali durante 24 horas qual é o momento, né? Quantas vezes ele for no banheiro, ele vai anotar nesse diário. Então, é um diário, uma folha, onde você coloca de um lado da tabela, né, os horários de 3 em 3 horas. Então, por exemplo, de meia-noite às 3 da manhã, de 3 às 6, de 6 às 9, de 9 a 12, e assim vai. Você coloca todos os horários pulando de 3 em 3 horas. Do lado do horário, você coloca o volume urinado. Então, ele também precisa ter esses medidor que mede em ml, né? Muito utilizado na cozinha. Então, ele vai medir ali a quantidade de urina que ele conseguiu fazer e qual foi o tempo, o horário que ele fez. Então, se ele foi no banheiro 4 horas da manhã, então tá dentro ali do horário de 4 às 6. Então, ele vai fazer o xixi no potinho, vai medir quanto que ele fez e anotar naquele diário miccional. E ainda vem perguntando se ele teve perdas. Então, durante isso, você teve alguma perda? E ele anota se teve uma perda, 2 perdas durante esse horário aí, de 3 às 6 da manhã. Ele foi no banheiro, por exemplo, 2 vezes, cada vez com 100 ml, e teve teve 2 perdas também. As 2 vezes que ele tentou ir, ele perdeu um pouquinho antes e fez o resto no banheiro. E o que levou ele a ter essa perda? Se foi de urgência, deu uma vontade rápida e ele não conseguiu chegar no banheiro. Se ele acordou e foi fazer alguma coisa, pegar alguma coisa no chão, pegar alguma coisa, levantar da cadeira também é um esforço para o idoso. Então, ele vai anotar tudo, vai relatar isso durante 24 horas nesse relatório. E aí, a partir disso que você vai observar. O que a gente vai observar nesse relatório? Se ele está tendo um fluxo, qual é o horário que ele está tendo mais vontade de ir no banheiro, se é na parte da manhã, da tarde ou da noite. Se for mais à noite, se tem muito fluxo, muita frequência à noite, nós começamos a pensar na bexiga hiperativa dele. Se ele está tendo muita perda por urgência, também já é um ponto para a gente pensar se é bexiga hiperativa.
e o volume. Então, será que ele está colocando todo esse líquido para fora? Ou se a bexiga dele não está conseguindo tirar tudo que está lá dentro, está ficando um restinho. Então, esse diário miccional, ele também vai direcionar no nosso diagnóstico fisioterapêutico. É importante a gente realizar esses diários com esses pacientes com incontinência urinária, tá? Outra coisa que a gente vê na avaliação é a parte mesmo interna. A gente faz aquela avaliação, né, visual, onde você vai observar como encontra a região genitália do paciente por fora, faz avaliação interna. Então a gente tem também avaliação interna para você ver se ele está tendo uma contração da musculatura do assoalho pélvico, se ele sabe qual musculatura ele deve contrair, ou se ele não apresenta contração nenhuma dessa musculatura. Então tem a avaliação física interna também, né? A gente faz uns testes internos, palpação desse paciente, dessa musculatura do assoalho pélvico. É uma parte da nossa área muito delicada, né? Então, é algo que você faz num ambiente mais fechado, exclusivo, só você e o paciente, né? Porta fechada. Então, eles ficam de forma muito constrangida. Você precisa apresentar muita delicadeza, explicar tudo que vai ser realizado, pedir licença, né? Então é algo tão simples. Então, antes de realizar qualquer técnica, antes de você pôr a mão nele, pedir licença, me dá licença, eu vou fazer assim, o senhor pode ter algum incômodo, mas você me avisa. Todos esses cuidados nós devemos ter durante a avaliação com o paciente com incontinência urinária, tá? Tem um comentário, essa é a parte que vem a vergonha. Sim, antes da gente fazer esse exame físico, durante a anamnese, você já explica essa parte para ele, né? Olha, antes de fazer o exame físico, nós vamos fazer um exame onde eu preciso avaliar como está a musculatura dentro aqui da sua pelve, como está a musculatura aqui da sua pelve, se você está tendo alguma força, se você tem alguma contração. Pode ficar à vontade. Então, assim, tem que passar muito profissionalismo e confiança, né? Porque senão, se ele sentir um pouquinho também de vergonha, de desconfiança de você, ele não vai ter aquela segurança de se despir para você avaliar as partes genitálias dele. É complicado, mas isso faz parte também da fisioterapia uroginecológica, né? Nós precisamos avaliar, nós precisamos ver, né? Assim como a gente também tem muita vergonha de ir num ginecologista. A gente sente vergonha, mas o profissional ele já atua mais ali no profissionalismo mesmo. E eu acho que a conversa, a explicar antes, já deixa o paciente mais tranquilo, menos vergonhoso, menos desconfiado, né? Tudo conversado antes já deixa ele mais calmo, mais preparado para o que vai vir, né? Mas é todo detalhe, esse detalhe é importante durante a avaliação. Investigar se esse paciente já fez alguma cirurgia, né? Normalmente a incontinência urinária no homem vem decorrente de cirurgias de próstata, raspagem ou retirada total ou parcial da próstata. Então isso vem, né, na hora de tirar, infelizmente, pega o nosso nervo, pega a inervação da bexiga. Então, o paciente pode vir apresentar mesmo, é muito comum. O paciente homem, quando ele faz alguma cirurgia, alguma intervenção na próstata, ele logo depois da cirurgia, ele apresentar uma incontinência urinária ou incontinência fecal. Então, nós precisamos ter muito profissionalismo para atuar nessa área. Ainda mais no homem, é mais vergonha ainda, né? O homem sente mais vergonha. Não que a mulher não tenha, a mulher também tem. Mas quando é mulher avaliando mulher, é menos vergonhoso. Agora, quando é mulher avaliando o homem, principalmente se ele for um idoso, então ele se sente muito constrangido. Então, essa parte, esse apoio, você mostrar empatia pelo paciente, você se colocar no lugar dele, conversar muito, isso vai deixando ele mais calmo, mais tranquilo, e o processo da avaliação vai ficando mais lento, né? Vai sendo melhor aí, tá?
E o nosso assoalho pélvico, ele é composto por 12 grupos musculares, tá? Então, nós temos aqui que compõe o nosso assoalho pélvico. Então, aquela musculatura que vai manter. A função da nossa musculatura do assoalho pélvico é manter essa continência urinária. Então, ela mantém a nossa bexiga e mantém a nossa urina ali dentro da bexiga. A função desses músculos do assoalho pélvico é isso. E quando ele não está com força suficiente, ele não tem força, ele não segura essa urina. Então, o que faz esse xixi desabar involuntariamente, sem ele querer, sem ele conseguir controlar. Então, o que controla o nosso xixi na nossa bexiga, além da parte neurológica, né, dos estímulos, é essa contração do músculo, que é irradiado também, que esses músculos são irradiados por nervos, né? Então, é a partir dessa contração que eles mantêm essa urina dentro da bexiga. Então, quando não tem essa força, tem esses escapes e muitas das vezes também, quando não tem essa força, ela não consegue esvaziar totalmente essa bexiga. Então, às vezes, as pessoas apresentam uma incontinência urinária por não conseguir esvaziar tudo. Então, é um relato que o paciente também chega para nós. Eu não consigo esvaziar tudo que está na minha bexiga. Eu sinto que eu faço xixi, mas eu ainda tenho xixi aqui para sair. Eu não consigo tirar tudo. É um relato de incontinência urinária. E isso é devido ao quê? À fraqueza também muscular. Então, se a bexiga está aqui, lotada de xixi, muito xixi, a musculatura em volta, quando ela está forte, ela esvazia essa bexiga todinha e o xixi vai todo embora. Quando a musculatura também está fraca, ela esvazia só um pouquinho. Aí fica um pouquinho de xixi lá dentro ainda. Então, é o que a gente tem que trabalhar? Trabalhar o fortalecimento dessa musculatura, a musculatura do assoalho pélvico, que é a única função dela, a função principal dela é manter essa continência urinária, tá? É manter esse xixi dentro da bexiga. E para fazer isso, são 12 músculos, né? Dentre eles tem vários músculos menores, maiores, mas tudo ali em 3 camadas. Eles estão compostos em 3 camadas, mantendo essa urina dentro da bexiga. Então, elas vão sustentar, né, as vísceras pélvicas, elas resistem ao aumento da pressão intraabdominal. Então, quando a gente faz muito esforço na musculatura do abdômen, nessa região do abdômen, ela mantém as vísceras abdominais, ela mantém essa continência urinária, ela mantém o tônus da nossa genitália e mantém a continência ali, não deixando sair. Então, essa é a função da nossa musculatura do assoalho pélvico, e principalmente quando gera pressão. Então, quando a gente gera essa pressão, quando a gente vai fazer algum esforço, como tossir, então quando você tosse, você aumenta muito a pressão intraabdominal. E se você não tiver uma musculatura forte do assoalho pélvico, você tem essa perda urinária. Quando você vai fazer alguma atividade, sentar, levantar, são atividades que a gente faz o dia inteiro e você aumenta uma força, você aumenta a pressão dentro do abdômen que empurra essa musculatura, as vísceras pélvicas para baixo, né? Fora que nós já temos a ação da gravidade. Então, isso tudo favorece a desabar. Então, se você não tem essa musculatura íntegra, você acaba perdendo a urina. Na gestação é muito comum, porque você aumenta essa pressão dentro do abdômen, né? Essa pressão intraabdominal. Então, as gestantes, assim que ela é bem mais próxima ali dela ganhar neném, aí mesmo que ela tem muita perda urinária. Não é em todas, mas é comum de se ter pelo aumento da pressão intraabdominal. E tem muitas gestantes que começam a fazer esse trabalho, logo depois que engravidam, elas já começam a fazer um trabalho de fortalecimento, já começam a fazer um trabalho com fisioterapeutas uroginecológicas, para poder prevenir, para poder já ir fortalecendo essa musculatura, para quando ela chegar nos meses finais, próximo a ganhar, ela já está com essa musculatura mais forte e não ocorrer essas incontinências. O parto também.
No parto também pode gerar alguma disfunção, a mulher às vezes ganha o neném e ainda ganha uma incontinência urinária devido ao parto, mesmo na cesárea. Então a cesariana não, a gente escuta muito, na cesariana não ocorre isso, pode ocorrer sim. A mulher na cesárea também pode ocorrer, pode desenvolver a incontinência urinária, mas é mais comum no parto normal. Principalmente quando precisa fazer aumentar, né, o canal vaginal da mulher, então precisa fazer uma laqueadura, fazer um corte para poder aumentar o espaço para o neném sair. Então nesse corte que normalmente atinge ali fibras da inervação da bexiga e a mulher logo depois ela vem com uma incontinência, tá? E o tratamento para incontinência urinária, a primeira coisa a se tratar, pensar em tratar, é o tratamento conservador, através do fisioterapeuta. Então, o profissional, né, de primeira instância aí, nos pacientes com incontinência urinária, somos nós, fisioterapeutas. Isso, o cortezinho, gente, que eu tava tentando lembrar o nome, quando precisa fazer na mulher no parto normal, chama episiotomia. É isso mesmo. Que quando a mulher não tem ela não tem a passagem, né? Ela não consegue colocar o neném para fora ali, o tamanho não é tão equivalente. Então os médicos precisam fazer esse cortezinho para aumentar o local ali para o neném sair. E esse corte chama episiotomia. E normalmente nesses cortes que pode pegar um pouco ali da inervação da bexiga, pode atingir e a mulher vir a desenvolver também essa incontinência, tá? Eu não estava lembrando, muito obrigada, gente, por lembrar aí o nome. Muito obrigada, Jéssica. É isso mesmo. E o tratamento ele vem à base disso, né? Um tratamento conservador. Nós temos nesse tratamento conservador o uso de medicamentos. Então, tem medicamentos que auxiliam, tá? No tratamento desses pacientes. Tem medicamento que auxilia para aumentar essa continência, né? Reduzir a incontinência. Tem o tratamento cirúrgico naqueles casos mais extremos. Então, naqueles casos onde você já tem um desabamento muito grande da bexiga, onde a musculatura já está muito flácida, muito fraca. Então, tem esses casos extremos de cirurgia. Então, é preciso ter um contato grande aí entre o fisioterapeuta e o médico, para poder fechar aí um diagnóstico e identificar se esse paciente precisa de passar pela cirurgia. E o tratamento não invasivo é a reeducação da musculatura do assoalho pélvico, tem a eletroestimulação, e a invasiva tem os cones vaginais, o biofeedback, né, que é algo que você já introduz ali ou no canal vaginal, na mulher, ou no canal anal, quando a gente fala da incontinência masculina. Que aí já é um tratamento mais invasivo, né? Então, também demanda aí mais um cuidado. Tem uma pergunta: qual é a melhor evidência para o tratamento? Então, a nossa melhor técnica é até considerada padrão ouro para tratar as incontinências urinárias, o fortalecimento específico da musculatura do assoalho pélvico. Então, não é tratar adutores, ficar apertando bolinha no meio do joelho, não é ficar fazendo exercícios de fortalecimento de membro inferior, abdominal. Então, o padrão ouro para tratar as incontinências, de acordo com a literatura, eles já testaram de todos os tipos, através do fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. E como fazer isso? Eu vou falar na live de quinta-feira. Então, quinta-feira eu vou falar detalhadamente aqui o que fazer, qual técnica utilizar com o paciente, como iniciar esse tratamento de acordo com a evidência aqui.
Quais técnicas não apresentam efeito. Então, às vezes a gente usa com o nosso paciente e aquela técnica não tem efeito que a gente quer. Então, na quinta-feira eu vou destrinchar detalhadamente todas essas técnicas, como começar o tratamento, como evoluir com esse paciente de incontinência, qual exercício realizar para fortalecer, para fazer esse fortalecimento específico da musculatura do assoalho pélvico. Tá? Então, na quinta a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aí, as técnicas mais específicas. Mas a literatura diz que é a musculatura mesmo, é o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. E de acordo com uma revisão sistemática, qual é o prognóstico dos pacientes com incontinência urinária? Então, se você começou a atender um paciente com incontinência urinária hoje, a gente sabe que eles são ansiosos, então eles querem ter resultado rápido. Então, o que você falar para esse paciente? Qual é o prognóstico? De acordo com a evidência, o prognóstico da incontinência urinária é a partir de 3 meses, o mais comum de se ver. Então, é você ter um resultado, uma redução ou uma melhora total da incontinência urinária a partir de 3 meses. Mas tem pacientes que gastam menos tempo. Então, tem paciente que às vezes com 1 mês ele já tem um resultado eficaz. Com 1 mês de tratamento ele já cessa ali, ele já não tem mais incontinência. Então, isso vai de cada um. Mas a literatura preconiza 3 meses, então para você já deixar o seu paciente ali resguardado, né, acalmar um pouquinho essa ansiedade dele, é você falar que o mais comum que a literatura preconiza no prognóstico da incontinência urinária é 3 meses e que pode ir até 6 meses. Então, o tratamento ele pode progredir até 6 meses. O ideal, o que é mais comum de se ver, é 3 meses de tratamento. Mas tem aqueles também que vão gastar menos tempo. Então, isso vai de cada paciente também. Mas é bom a gente já ter esse respaldo para dar para o paciente, porque eles ficam muito ansiosos, eles querem saber quando vão melhorar, quando já não vão ter mais perda urinária. Então, é só você falar que é em média de 3 a 6 meses. Né? E se melhorar antes, melhor ainda. Né? Mas aí a gente já deixa esse respaldozinho com ele, já deixa ele mais preparado, já acalma um pouquinho. Tá? E quais são os tipos, né? Os tipos de tratamentos mais comuns que a gente vê. Então, tem o click-flick, que é uma técnica, né? Mais utilizada nas pacientes com incontinência de urgência, onde ele faz aquelas contrações lentas, junto com a respiração. Então, você puxa o ar e contrai a musculatura do assoalho pélvico, solta o ar e relaxa. Então, tem essa técnica. Tem outra técnica que é chamada de snake, algo desse tipo. É onde você faz uma contração rápida e mantida. Você contrai e mantém aquela musculatura contraída, tá? Muito usada também nos pacientes que apresentam bexiga hiperativa, tá? Tem técnicas também que é muito comum a gente ver no tratamento do paciente com incontinência urinária, é fazer um trabalho aí de fortalecimento do transverso do abdômen. Então, a gente escuta muito falar dessa associação do transverso do abdômen com a incontinência urinária. Então, fortalecer o músculo do transverso do abdômen para poder gerar força na musculatura do assoalho pélvico. E na live de quinta-feira eu vou falar sobre essa técnica aí, tá? Então, a gente vai discutir mais essas técnicas que é mais comuns de se ver quando fala no paciente com incontinência urinária. Então, o que é comum de realizar nesses pacientes. E tem também as intervenções invasivas com biofeedbacks, cones, né? Cones vaginais. Também é muito comum de se ver. Mas o tratamento, a gente vai falar detalhadamente qual técnica você deve usar, qual técnica gera realmente o efeito, qual técnica é melhor, qual técnica é pior, qual o passo a passo do tratamento, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, vai ficar para a gente discutir na próxima live. Beleza?
Tá ansiosa, né? Então, quinta-feira, 7h07, a gente vai falar sobre essas técnicas, porque senão fica um conteúdo também muito grande, tá bom? Tem alguma dúvida, gente? Pergunta? Tem alguma coisa para falar, para perguntar, para acrescentar? Vocês atendem pacientes com incontinência urinária? Já atenderam? Eu já atendi 5 pacientes de incontinência urinária. E é muito bom depois a gente ver o resultado. É muito legal, é muito gratificante, né? E de quando eu atendi para agora, que para montar o conteúdo dessas lives eu fiz uma nova busca. Então muita coisa mudou. Eu fiquei bem surpresa de saber, né? Não era uma demanda, eu fiz, já tem tempo que eu não atendo, então eu atendi essas pacientes, deve ter uns 4 anos, e de lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa já se atualizou aí em relação à fisioterapia uroginecológica, né? Principalmente no tema dessa semana, que é a incontinência urinária. Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no vídeo abaixo, pode me mandar no direct, que eu sempre respondo, tá? Se surgir dúvidas aí pra frente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, muito obrigada por estarem aqui até agora comigo. Eu espero que o conteúdo tenha feito alguma diferença na prática clínica de vocês. Se você não atende, nunca atendeu um paciente com incontinência urinária, então guarda, anota esses dados, anota todo o conteúdo, que quando aparecer uma paciente, vocês já vão estar atualizados em relação ao tratamento desses pacientes, tá? E nos encontramos então na quinta-feira, às 7h07, onde nós vamos falar diretamente sobre o tratamento, quais são as técnicas eficazes, quais são as atualizações em relação à fisioterapia para a incontinência urinária. Tá bom, gente? Então, boa noite, muito obrigada, um beijo e até quinta-feira. Tchau, tchau.